E o Bom Dia Paraná vai falar agora de um problema que pode estar dentro do local onde você trabalha. Ele envolve perseguição e preconceito. É o assédio moral. Veja a entrevista de um advogado à nossa reportagem sobre um caso típico de assédio moral. A cliente dele, daqui de Curitiba, ganhou a causa no Tribunal Superior do Trabalho e a loja onde ela trabalhava foi condenada a pagar uma indenização de R$30 mil. No ano de 2000, houve uma mudança no perfil da loja. Então, a loja passou a atender um público mais jovem, pessoal de menos idade. E essa funcionária, ela já era veterana dentro da casa. E o que aconteceu? Que eles passaram a sofrer com a chegada dos vendedores mais jovens para atender um público específico, elas passaram a sofrer discriminação dos superiores, no sentido de que eles não se adaptavam ao perfil da loja, no sentido de que eles eram mais idosos, portanto eles eram feios, até eram chamados muitas vezes de dinossauro, no sentido de baixar a autoestima dessas pessoas. E elas se sentiram depreciadas, se sentiram humilhadas, se sentiram ofendidas, o que nos levou, então, no ano de 2000, a propor essas reclamações trabalhistas, buscando uma indenização por dano moral por discriminação, em relação à idade, em relação à cobrança por beleza física, e nós obtivemos agora sucesso no Tribunal Superior do Trabalho. E o assédio moral pode ser caracterizado de várias maneiras. Por exemplo, através de gestos, condutas abusivas e constrangedoras, humilhar, ironizar, difamar, ridicularizar, fazer piadas e se comportar de maneira indiferente à presença da outra pessoa. Sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com o advogado e presidente da Comissão de Direitos do Trabalho da OAB, Lúcio Glombi. Ele também é vice-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Alessandra. A pessoa que se identificou aí com uma dessas características que eu citei pode estar sofrendo aí de assédio moral? Evidentemente é um caso típico de assédio moral por discriminação. O assédio moral consiste numa violência psicológica contra o trabalhador. Ele é humilhado, ele é constrangido, ele sente-se diminuído na sua autoestima, exatamente como foi relatado nesta situação que acabamos de verificar. E o senhor estava me falando antes da entrevista de alguns casos que são surpreendentes, né? Eu gostaria que o senhor pudesse citar para a gente. Existe, além dessa relação que foi citada, uma série imensa, cada caso é um caso, evidentemente, mas nós temos alguns casos absolutamente incríveis que nós jamais imaginaríamos que fosse acontecer. Cito, por exemplo, uma situação onde determinados empregados de uma empresa muito grande, muito conhecida, eram obrigados ao final do dia a reunir-se numa sala e aqueles que não cumpriam metas eram obrigados a dançar a dança da garrafa. Outra situação que tomei conhecimento nesta semana, ainda numa revista de circulação nacional, eu achei que jamais pudesse acontecer uma situação como essa, de pessoas que não cumpriam metas serem obrigados a entrar num caixão de defunto, para ser ridicularizadas e até com fotografias expostas posteriormente na internet. São fatos que não podemos realmente tolerar num mundo atual onde se exige o respeito nas relações do trabalho. Pois é, e hoje nas empresas há a cobrança por resultados, por metas, e às vezes os superiores usam esses métodos aí. Como que, até onde pode vir essa cobrança, até quando pode vir essa cobrança, sem causar essa humilhação, esse sofrimento ao subordinado? É natural que a empresa vive da sua venda, da sua produção, do seu trabalho, do seu serviço, e ela pode e deve cobrar resultados dos seus empregados, mas deve fazer isso de uma forma que não provoque esse constrangimento à pessoa, à dignidade do trabalhador. Evidentemente, ela deve ter muito mais produtividade se ela estimular através de ações positivas e não de ações negativas, discriminatórias, qualquer tipo de discriminação, e que importam numa diminuição do trabalhador. Essa diminuição, inclusive, acarreta doenças, nós temos conhecimento, estresse, depressão, problemas até da natureza de dependência química, de alcoolismo, e que são caros até para a saúde pública. Doutor Lúcio, às vezes o assédio moral acontece de uma forma bem sutil. Como comprovar esse assédio? É muito difícil. Essas hipóteses em que eu citei, essas situações concretas que eu citei, são mais fáceis de comprovação. São bem absurdas. Mas existem outras situações em que há uma sutileza de comportamento, mais velada. É aquela ignorância, passar sem cumprimentar o seu subordinado,
colocá-lo num espaço inadequado, atribuir aí uma determinação assim, umas situações, exigir algum trabalho incompatível. E normalmente essas situações acontecem entre quatro paredes, essas ordens. Acontecem em público, exatamente. Quando acontece em público, evidentemente, é mais fácil a comprovação. E quando não? Eu aconselho sempre o trabalhador reclamar em relação a isso, fazer as suas ponderações, comunicar aos seus próprios colegas de trabalho que participem dessa preocupação, informar aos seus superiores, e, em último caso, tomar as providências junto à Delegacia Regional do Trabalho, quem sabe até ao Ministério Público do Trabalho, ou procurar seus direitos na Justiça do Trabalho. E o assédio ele acontece só de chefes para subordinados ou pode acontecer ao contrário também? Olha, normalmente as reclamações que existem são sempre de superiores contra os seus subordinados. Mas, evidentemente, isso não é apenas uma situação que se esgota aí. Pode acontecer também de pessoas na mesma escala hierárquica, numa disputa por algum emprego, provocar uma situação, uma antipatia até contra o outro trabalhador. Uma pretensão de ocupar o lugar do chefe também pode gerar uma reunião de subordinados provocando uma situação constrangedora até ao líder, ao chefe. Então não é apenas do chefe para o subordinado. A gente viu aí nesse caso de Curitiba que a empresa foi condenada a pagar R$30 mil à ex-funcionária. É quem paga? O chefe, no caso, que cometeu o assédio ou é a empresa? Quem vai pagar a conta é a empresa. É importante que a empresa tenha uma política de valorização do trabalho, de alerta contra o abuso. A empresa, no final das contas, é a que será responsável pelo pagamento da indenização. É importante que ela mantenha uma prática constante de aperfeiçoamento da dignidade do trabalho. Tá ok, então muito obrigada pela sua presença. Obrigado Bom dia. Bom dia.